Artigo 406-D. A impossibilidade de apresentação do preso por questão de saúde, internação ou outra razão relevante não altera a competência para a distribuição do auto de prisão em flagrante, nem dispensa a realização da audiência de custódia pelo magistrado, podendo-se realizar o ato no local onde estiver o preso ou ouvindo a pessoa presa por videoconferência. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de realização da oitiva do preso, nos termos supra, deverá, de qualquer modo, o magistrado realizar a audiência, colhendo as manifestações das partes e apreciando o flagrante. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, superado o impedimento, a apresentação do preso deverá ser novamente realizada a audiência de custódia pelo juízo com quem estiver o feito. Artigo 406-E. Quando houver feriado municipal na sede de comarca que realize audiências de custódia, a apresentação do flagrante e a respectiva audiência serão realizadas na sede da circunscrição judiciária, utilizando-se o fórum plantão, observando-se os horários desta. Artigo 406-F. Nas sedes de circunscrição que realizam audiência na forma local, o cartório do juízo corregedor da Polícia Judiciária deverá verificar diariamente a ocorrência de distribuições equivocadas ao fórum plantão da circunscrição, submetendo o magistrado para eventual redistribuição. Artigo 406-G. É obrigatório o cadastro da audiência de custódia no sistema de audiências de custódia do CNJ, cabendo ao cartório de distribuição a inclusão ou atualização dos dados do preso e do auto de prisão em flagrante, e ao escrevente de sala ou assistente judiciário a complementação dos dados da audiência. Parágrafo 1º. As pesquisas e certidões necessárias à audiência de custódia deverão ser solicitadas conforme disposto no artigo 386 destas normas de serviço. Parágrafo 2º. O cartório responsável pela audiência de custódia deverá providenciar o cadastro do defensor, constituído pela pessoa detida no sistema informatizado oficial. Artigo 406-H. Os magistrados e escreventes das audiências de custódia ou dos cartórios de apoio correlatos à Corregedoria Permanente da Polícia Judiciária deverão expedir todos os documentos que decorram da determinação constante do termo de audiência, observando rigorosamente as configurações dos modelos e anotando as movimentações e eventos pertinentes. Parágrafo único. Caso o magistrado opte pela utilização de modelo de grupo de termo de audiência, deverá observar as vinculações dos atos pertinentes e adequados à decisão proferida, bem como a correta utilização da movimentação processual, que reflita o teor da decisão, nos termos do artigo 1238 destas normas de serviço. Subseção 10 do Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas, Provita-SP. Artigo 406-I. O Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, Provita-SP, instituído nos termos da Lei 9.807 e decretos estaduais 44.214 e 56.562, junto à Secretaria da Justiça e Cidadania, destina-se a garantir a proteção das vítimas e das testemunhas coagidas ou expostas a grave ameaça, em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal. Artigo 406-J. O juiz, ao tomar conhecimento da necessidade de proteção à vítima ou testemunha ameaçada de morte, por notícia da própria pessoa ameaçada, familiar ou terceiros, decidirá a respeito da conveniência do encaminhamento da pessoa ao Provita
preservando sempre o sigilo através do endereço eletrônico provita@justiça.sp.jus.br, observado o disposto no artigo 5º da Lei 9.807, dando ciência do ocorrido ao Ministério Público. Parágrafo único. A inclusão ou exclusão de pessoa do programa de proteção são atribuições exclusivas do respectivo Conselho Deliberativo. Artigo 406-K. Terão prioridade na tramitação nos termos da Lei 9.807, com redação da Lei 12.483, o procedimento investigatório e o processo criminal em que figure como indiciado, acusado, vítima, testemunha ou réu, pessoa incluída em programa de proteção. Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, analisará a conveniência da tomada antecipada do depoimento das pessoas incluídas no programa de proteção, devendo justificar eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria para a instrução criminal. Artigo 406-L. Nos autos em que figure pessoa protegida pelo Provita, será determinado e anotado imediatamente o segredo de justiça do feito, bem como inseridas, até que exista taxa específica, as de urgente e vítima ou testemunha protegida, além de incluído alerta quanto a tal circunstância no sistema. Artigo 406-M. Na impossibilidade do uso de videoconferência, sendo necessária a apresentação em juízo da pessoa protegida pelo Provita, esta deverá ser mantida incomunicável, em sala reservada dentro do fórum, até o momento de sua apresentação em audiência, sendo vedada a informação de sua localização. Parágrafo 1º. Havendo possibilidade, será assegurada à pessoa protegida pelo Provita SP a entrada e saída do fórum por local diverso ou destinado ao público em geral. Parágrafo 2º. É vedada a gravação de imagens da pessoa protegida pelo Provita. Artigo 406-N. A pessoa protegida pelo Provita será citada, notificada ou intimada de quaisquer atos processuais, por intermédio do programa de proteção, devendo as comunicações serem encaminhadas ao endereço eletrônico provita@justiça.sp.jus.br, obedecidas as regras do artigo 112 e seguintes dessas normas de serviço.